Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos começar o capítulo 15. O capítulo 15 fala de caridade e fala de salvação. Fora da caridade não há salvação. Vejamos então os versículos que Kardec vai destacar do Novo Testamento. Então, no item 1, ele vai nos trazer o julgamento final. Uma parábola que fala sobre o julgamento final. No item 2, ele nos traz a parábola do bom samaritano. No item 3, ele comenta isto. Vejamos então, primeiramente no item 1, ele nos traz aqui Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, isso é Jesus falando, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono de sua glória. E todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estão à sua direita: Vinde vós que fostes benditos por meu Pai. Possui o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Na verdade, o reino foi preparado para todos nós, não é? Nós é que nos escolhemos como aptos ou não para estarmos neste reino, mas o reino foi preparado para todos nós aqui do planeta Terra. Agora, qual de nós, quantos de nós, quais de nós vamos nos habilitar para receber esse reino? Pode ser qualquer um, nós mesmos é que vamos nos habilitar, através do livre-arbítrio. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde vós que fostes benditos por meu Pai. Por quê? Porque fizeram a vontade dele, porque cumpriram os seus mandamentos. Possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo, porque isso Jesus dizendo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de alojamento e me alojastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos, os que estavam à direita, as ovelhas, lhe responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhe responderá: Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um destes mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Quando Pilatos pergunta a Jesus se ele era rei,
Ele disse: vós o dizeis, mas meu reino não é deste mundo. Então ele disse a Pilatos que o reino dele não era aqui na terra. Aqui ele sairia como um proscrito, mas ele é rei. E nessa parábola é assim que ele se coloca, como um rei. Mas Jesus continua a parábola e dirá em seguida àqueles que estarão à sua esquerda: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. É claro que esse é o fogo da renovação. O fogo eterno é um fogo que arde sem queimar. É um fogo de purificação, o sentido espiritual do fogo, não é? É o fogo que purifica, e isso vai se dar através de tantas encarnações quantas forem necessárias diante da nossa própria vontade. E se não no planeta Terra, num outro planeta. Retirai-vos de mim, malditos. Jesus, muitas vezes ele traz essas figuras fortes. Por que essas figuras fortes chamam a nossa atenção, não é? Ide para o fogo eterno, já vimos o fogo. E retirar-se ali dele, da sua presença, é ir para um outro planeta que terá um outro governador, não é? Ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Diabo e seus anjos. Diabo tem anjo? Tudo isso são figuras alegóricas. Né? Diabo é a representação do mal. O mal é a fraqueza humana, são os vícios humanos. Os seus anjos são exatamente as nossas fraquezas. Não é? O mal, que é a representação geral dessa inferioridade, e os anjos são as fraquezas que representam a nossa inferioridade. Então vamos lá de novo. E dirá em seguida àqueles que estarão à sua esquerda: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e para seus anjos, porque eu tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Tive necessidade de teto e não me alojastes. Estive nu e não me vestistes. Estive doente e na prisão e não me visitastes. E nós vemos que Jesus não tem pressa. Ele repete ponto por ponto, porque nesse recurso didático ele frisa, coloca em destaque, em negrito, em itálico, sublinhado, letras maiúsculas, o que realmente nos faz sermos melhores. Qual é a medida do bem que podemos realizar? É todo bem que podemos estender ao nosso próximo. E aí ele representa esse bem de uma forma bem prática, não é? Bem prática. Alimentar quem está com fome, vestir quem está com frio, não é? Visitar quem está doente, quem está preso de muitas formas, não é? Não existe só a prisão física. Ainda tem outro. Sim, dar de beber a quem tem sede e dar alojamento a quem está sem alojamento. Então, esses são medidas bem do dia a dia que ilustram que não é preciso fazer malabarismos, que o bem que podemos estender é algo muito simples. E ele continua dizendo: o vento virou a página. E ele continua dizendo:
E então eles lhe responderão assim: Senhor, os bodes, não é? Alegórico também, claro. Aqueles que não usaram bem o livre-arbítrio. Eles lhe responderão assim: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com sede, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele lhes responderá: Eu vos digo em verdade, a verdade espiritual. Em verdade, todas as vezes que deixastes de dar essas proteções a um desses mais pequenos, deixastes de dá-las a mim mesmo. Então, tudo bem que fazemos está aí, em honra de nosso Senhor, não é? Pertence a quem? A Ele. É exatamente a honrar a sua majestade, honrar o seu amor diante de todos nós, seus irmãos pequeninos. Os recursos que eles têm de nome de Deus até nós, como governador deste planeta, como tem cuidado de nós ao ponto máximo da dedicação, do zelo, do carinho, do amor. Trouxe em pessoa o Evangelho até nós. Então, estes irão para o suplício eterno. Parece eterno. Qualquer suplício. Uma dor de dente. Parece que não vai acabar nunca. Uma dor de ouvido, então. Suplício eterno. Mas durou 2 horas. Vai parecer uma eternidade. Não é assim? Os momentos bons passam rápido. Agora os suplícios. E são suplícios expiatórios pelo mau uso do livre-arbítrio. Mas sabemos que passa, mas o suplício ele tem essa aparência de eternidade, porque dói. E então estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Ora, imortais todos somos, não é? Então essa vida eterna não é a vida imortal. Essa vida eterna é a vida de plenitude do Espírito, a vida de bênçãos que ele se abriu para viver através do bem que praticou. No item 2, então, nós temos a parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas, no Novo Testamento, capítulo 10, versículos 25 a 37. Conta Jesus. Então, um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar. Quer dizer, essa é a situação que fez gerar a parábola. Um doutor da lei faz uma pergunta a Jesus para tentá-lo. Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Ele é o doutor da lei, ele sabe a resposta, mas fez para tentar Jesus. Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Jesus respondeu com outra pergunta, por quê? Porque ele, como doutor da lei, sabia. Então, Jesus devolveu a ele a pergunta para que ele respondesse. O que está escrito na lei? O que ledes nela? Ele lhe respondeu: amareis o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos, e amareis vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: respondestes muito bem, fazei isso e viverás. Fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, até parece que diante de Jesus isso funciona. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse:
contando já então a parábola do bom samaritano. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas, bateram nele, não é? E se foram, deixando-o semi-morto. Apareceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado, fingiu que não viu. Um levita, que também não está lá muito envolvido com as questões da lei, um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, veio no mesmo lugar, deu uma olhada, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Então, um fingiu que não viu, o outro até olhou, mas passou do outro lado. Mas um samaritano, que era muito mal visto, né? Os samaritanos eram muito mal vistos pelos judeus, mas um samaritano que viajava, então Jesus já vem mostrando nessa parábola que não é por ser judeu que vai conseguir a salvação, né? Que um samaritano pode estar muito mais no bom caminho do que um sacerdote judeu. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. O item que faltou aos outros dois. Ele foi tocado de compaixão, o samaritano. Aproximou-se, pois, depois de ser tocado, aproximou-se dele, derramou óleo e vinho nas suas feridas, né? Porque o álcool ele vai ser ali um antisséptico, né? Derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E, tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, passou a noite cuidando dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderes a mais, além dessas 2 moedas, eu vos restituirei ao meu regresso. Então ele precisava seguir caminho, mas ele ia voltar. E deixou ali um dinheiro para que aquele homem que ele começou a ajudar continuasse sendo ajudado. Estava muito ferido, não é? E aí Jesus conclui a parábola fazendo de novo uma pergunta ao fariseu. Na verdade, ao doutor da lei. Qual desses 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Pergunta Jesus. O doutor da lei lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. Boa resposta. Jesus, então, e depois, disse-lhe Jesus, e fazei o mesmo. Ou seja, meu caro doutor da lei, não faça como sacerdote nem como levita, faça como samaritano. O que para eles era muito chocante. Como assim eu tenho que fazer o que faz um samaritano? Mas Jesus está falando a espíritos imortais. Só que muitas vezes espíritos orgulhosos, que ficam muito impressionados com títulos e a que grupo pertencem. E ele bota isto tudo abaixo e coloca a caridade acima de qualquer coisa, à frente de qualquer coisa. Caridade é amor, não é? Passamos dos 15. Amanhã vamos voltar. Projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 15, fora da caridade. Não há salvação. Muita paz a todos, até amanhã.